Você já se perguntou por que o desejo insiste em aparecer, mesmo quando você tenta fugir dele? Por que certas imagens, toques, memórias ou fantasias surgem de repente, sem serem convidadas, como se algo dentro de você pedisse para ser visto, sentido, vivido? Carl Jung acreditava que o desejo não é uma fraqueza do corpo, mas uma linguagem da alma, um sussurro do inconsciente, uma força vital que tenta nos acordar. Desejar, segundo ele, é um sinal de que algo em nós está vivo, algo que não aceita mais ser ignorado. O sexo, nesse contexto, não é apenas prazer ou instinto, é símbolo, é canal, é uma forma profunda de comunicação entre o que sabemos de nós e o que ainda está escondido. Jung via a sexualidade como uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Quando sentimos desejo, não é apenas o corpo que responde, é a psique inteira tentando romper o silêncio. Mas o que acontece quando você nega essa voz? Quando você cala essa energia? Ela não desaparece, ela se esconde. E quando reprimida, ela volta, mas distorcida. O desejo negado se transforma em compulsão, obsessão, culpa. Como um rio represado, ele busca saídas pelas margens, transbordando em lugares que você não controla. Comportamentos impulsivos, relações vazias, auto-engano. A sombra começa aí, no que você não quer ver, no que você sente, mas não admite, no que você deseja, mas aprendeu a chamar de pecado. E quanto mais você luta contra isso, mais isso ganha força, porque o inconsciente não aceita ordens. Ele se comunica através de símbolos, sonhos, sintomas. E o desejo sexual, muitas vezes, é apenas um desses símbolos. Uma faísca que acende tudo o que foi soterrado. Enquanto você escuta isso, feche os olhos. Sinta o seu corpo. Perceba onde a energia vibra. Visualize sua energia retornando agora. Você já se perguntou por que esse desejo existe? Por que ele resiste? E se ele não for um erro? E se for um mapa? Se esse primeiro bloco tocou algo em você, comente: eu senti isso. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar de si. Sua alma não quer mais sobreviver. Ela quer despertar. Você aprendeu a controlar seus impulsos, a conter suas vontades, a disfarçar seus desejos como se fossem perigosos. Desde cedo, a sociedade te ensinou que sexo é algo a ser escondido, regulado, cercado de vergonha. Mas o que acontece com uma força tão poderosa quando é ignorada? Ela não desaparece. Ela muda de forma. Ela vira silêncio ruidoso. Jung dizia que tudo aquilo que não é integrado se torna destino. Ou seja, o que você reprime hoje te dominará amanhã. E o desejo sexual, quando negado, é como uma serpente trancada num baú escuro. Ela se contorce, sussurra, exige ser reconhecida. E é por isso que muitas vezes somos atraídos por quem nos confunde, nos machuca, nos desafia, porque não é o outro que nos atrai, é o que projetamos nele, é o que perdemos de nós mesmos. Enquanto você escuta isso, olhe para a sua história. Quantas vezes você negou o desejo e ele voltou disfarçado? Em quantos relacionamentos você buscou o que não reconheceu em si? A sombra se fortalece no silêncio, no medo, na moral cega. Quando o desejo é tratado como inimigo, ele se vinga. E o corpo, que poderia ser templo, vira prisão. O que você faz com o que sente? Você ignora? Você se culpa? Ou você escuta? Jung não via o desejo como pecado, mas como mensagem. Uma tentativa do inconsciente de falar com você, de curar você, de reunir seus pedaços. O desejo não é fraqueza, é caminho. Feche os olhos agora e pergunte-se: o que em mim está tentando viver? Comente: eu senti isso, se algo te atravessou. Compartilhe com quem está lutando contra o próprio fogo. A realidade começa quando você para de fugir de si. Você acredita que tudo o que sente tem que ser controlado? Que o desejo precisa ser domado, disciplinado, silenciado? Essa ideia criou gerações partidas, pessoas que não sabem mais o que realmente querem, porque para sobreviver aprenderam a não sentir. Mas aquilo que é suprimido dentro de você não morre, apenas se esconde. E quando o desejo é empurrado para a escuridão, ele se torna sombra.
A sombra é tudo aquilo que você não aceita em si mesmo. Tudo que foi julgado, ridicularizado, ferido. E o desejo é um dos primeiros a ser enviado para lá. Mas Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso significa que o caminho da cura passa por enfrentar o que foi negado, por encarar o que você reprimiu, porque a repressão do desejo sexual não enterra apenas a libido. Ela sufoca dons, afoga afetos, bloqueia potenciais inteiros que poderiam transformar sua vida. Quantas vezes você deixou de criar, de se expressar, de viver algo intenso por medo do julgamento? A energia sexual, quando não pode se manifestar no corpo, tenta sair pela arte, pela música, pela palavra, pela dança, pelo silêncio criativo. Mas se você fecha todas as portas, ela vira dor, vira apatia, vira desânimo. E você se pergunta por que está tão desconectado. É porque você silenciou sua vitalidade. E a vitalidade sempre tem uma linguagem própria. Ela deseja, ela pulsa, ela vibra. A sexualidade saudável não é promiscuidade, é presença, é autenticidade. É uma reconexão com quem você é e não com o que esperam de você. Feche os olhos agora. Visualize tudo aquilo que você reprimiu voltando em forma de luz. Imagine esse desejo te mostrando não apenas o que você quer, mas quem você pode ser. E se esse desejo não for vergonha, mas um presente? E se ele for a chave da sua transformação? Comente, eu senti isso, se alguma lembrança emergiu. Envie este vídeo a quem precisa se libertar da culpa. Sua alma quer viver inteira, não pela metade. Existe um momento silencioso em que você percebe. O que te atrai nos outros não é o outro. É a parte de você que vive escondida. Jung chamou isso de projeção. E isso muda tudo. Porque significa que aquela paixão fulminante, aquela obsessão inexplicável, aquele amor que parece maior do que a vida, na verdade é um espelho. O inconsciente projeta no outro o que está adormecido em você. Sua ânima, se você é homem. Seu ânimos, se você é mulher. Essas figuras internas criadas a partir de tudo que foi rejeitado na infância e na cultura são arquétipos vivos. Elas moldam seus desejos, seus amores, suas expectativas. Quando você encontra alguém e sente que finalmente está completo, o que realmente está acontecendo é o colapso entre sua carência e a imagem projetada. Você se apaixona por quem representa o que você perdeu, o cuidado que você não teve, a liberdade que você sufocou, a ousadia que você nunca usou. E enquanto essa projeção dura, o mundo parece mágico. Mas não é amor, é reflexo. E mais cedo ou mais tarde, a imagem quebra. A fantasia de completude cai. E você vê o outro como ele é. Humano, imperfeito, limitado. E é nesse ponto que muitos desistem, que se afastam, que traem, que se fecham. Porque o colapso da projeção dói. Mas Jung diria, essa dor é necessária. Ela marca o início da verdadeira individuação. O momento em que você para de buscar fora o que sempre esteve dentro. O desejo então muda de direção. Ele deixa de ser uma fuga da solidão e passa a ser uma expressão do encontro. Você não ama mais para se completar. Você ama para compartilhar, para criar, para viver algo real. Enquanto você escuta isso, pense: quantas vezes você confundiu amor com projeção? Quantas vezes você quis alguém para evitar a si mesmo? Feche os olhos e pergunte-se: quem em mim ainda está perdido no outro? Se essa reflexão falou com você, comente: eu senti isso. Compartilhe com quem vive se perdendo em paixões vazias. A cura começa quando você para de procurar no outro o que esqueceu em si. Quando a projeção se desfaz, o encantamento também. Aquele brilho hipnótico nos olhos do outro se apaga e você percebe: não era ele, nunca foi. Era você tentando se reencontrar por meio de alguém. E agora que o espelho quebrou, resta a verdade. Crua, real, desconfortável. E ainda assim, libertadora. Porque enquanto a fantasia de completude alimenta a ilusão, a desilusão abre espaço para o amor verdadeiro. Não o amor que preenche o vazio, mas o que respeita o vazio, que o acolhe, que não tenta apagá-lo.
Jung diria que o fim do encantamento é o início da maturidade emocional. Quando você para de exigir que o outro cure sua infância, confirme sua beleza, legitime sua existência e começa a olhar para si com os olhos que antes buscavam fora. O desejo muda, ele não desaparece, ele se transforma. O sexo, então, não é mais uma válvula de escape, não é mais um prêmio, não é mais uma anestesia, é comunhão, é presença, é encontro entre dois seres que já se encontraram consigo mesmos. O corpo deixa de ser território de guerra e vira templo. Não um templo moral religioso repressor, mas um espaço sagrado onde a alma dança, onde o prazer é consciência, onde o toque é revelação. Feche os olhos agora. Sinta o que seu corpo está te dizendo. Ele ainda carrega vergonha? Ele ainda espera permissão? Ou ele está pronto para ser expressão? O desejo integrado não domina, não escraviza, não cega. Ele guia, ele ilumina, ele ensina. Porque o desejo, quando vivido com consciência, se torna sabedoria. Ele mostra onde está a sua ferida, mas também onde está a sua potência. Onde você caiu, mas também onde pode renascer. Você não precisa mais correr atrás do prazer como se fosse a última chance de sentir algo. Quando você se encontra, o prazer começa a correr atrás de você. Comente, eu senti isso, se algo se revelou em seu corpo. Compartilhe com quem precisa lembrar que amor não é encantamento, é verdade. Sua alma quer ser tocada, mas antes ela precisa ser reconhecida. O que acontece com o desejo quando ele deixa de ser negado? Quando, em vez de ser reprimido ou projetado, ele é escutado, algo sutil, porém imenso, começa a acontecer. Ele se transmuta, ele se torna criação, porque o desejo é uma energia moldável. Quando reprimido, ele corrói. Quando negado, ele sabota. Mas quando acolhido, ele vira arte, inspiração, movimento. Jung sabia disso. Ele não via o impulso sexual como algo a ser moralizado, mas como um combustível psíquico, uma força que, se integrada, podia alimentar os mais altos estados da consciência. Você já reparou como grandes obras nascem de grandes intensidades? Como a música, a pintura, a escrita, muitas vezes surgem de uma dor antiga, de uma paixão reprimida, de um amor impossível. Isso não é coincidência, é transmutação. Quando o corpo se permite sentir sem culpa e a alma se permite expressar sem medo, o desejo se torna ponte entre o invisível e o real. Ele vira poesia, movimento, presença. Ele não busca mais alívio, busca sentido. E nesse ponto, o prazer muda de cor. Ele deixa de ser descarga e se torna oferenda. Oferenda à vida, à autenticidade, à inteireza. Você já se imaginou vivendo o desejo assim? Não como pressa, mas como presença. Não como necessidade, mas como expressão. Feche os olhos agora. Visualize sua energia sexual se expandindo para além do corpo, tocando sua criatividade, suas palavras, suas decisões, seus vínculos. Imagine ela como luz que atravessa sua história e resgata partes que foram esquecidas. Quando você sente desejo, não é só o corpo que vibra, é o seu passado inteiro pedindo para ser vivido de outra forma. É a sua alma dizendo, ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há criação possível. E o corpo, ao invés de ser negado, se torna altar, um lugar de encontro entre o que você é e o que ainda pode ser. Comente, eu senti isso, se essa visão acendeu algo em você. Compartilhe com quem precisa transformar dor em arte. O desejo não quer te aprisionar, ele quer te libertar. Você já percebeu como, ao longo da vida, fomos condicionados a desconfiar do nosso próprio corpo, a sentir culpa pelo prazer, vergonha pelo desejo, medo da intensidade? E com isso, fomos nos fragmentando. Criamos máscaras para caber no mundo, personagens que sorrirem enquanto o coração arde. Mas por trás de cada comportamento aceitável, existe uma renúncia, uma desistência de ser inteiro. Jung chamou esse processo de adaptação de persona, a fachada que usamos para nos proteger. Mas o problema é que, quanto mais você alimenta a persona, mais distante fica da alma. Porque a alma não quer papéis, ela quer verdade.
e uma das primeiras verdades que ela revela é o desejo. O que te atrai, o que te move, o que te toca. Negar isso é cortar o fio da própria existência. Mas quando você começa a escutar o desejo sem julgamento, algo começa a se reorganizar dentro de você. Você começa a lembrar, começa a reunir fragmentos esquecidos. O desejo passa a ser bússola. Ele não mais te confunde, ele te revela. E com o tempo você aprende que desejar não é fraqueza, é linguagem. É uma fala sem palavras que vem das partes mais antigas da psique. Às vezes, do que a criança não pôde viver. Às vezes, do que o adolescente teve que esconder. Às vezes, do que o adulto esqueceu. Feche os olhos agora. Sinta o que seu corpo está tentando te contar há anos. Visualize as sensações que você empurrou para longe, voltando como mensageiras, não como ameaças. Imagine ouvir cada uma com respeito, com presença, com coragem. O desejo, quando acolhido, educa. Ele te ensina a se conhecer, a se respeitar, a se comunicar de forma mais honesta. Ele é uma escola viva, não uma prisão. Quando integrado, ele não te domina, ele te forma. Ele te ajuda a amadurecer sem se perder, a ser inteiro sem ser rígido, a ser sensível sem ser vulnerável. O desejo quer ser escutado, não controlado. E a alma, quando percebe que você finalmente a está ouvindo, começa a falar mais alto. Comente, eu senti isso, se algo despertou em você. Compartilhe com quem precisa lembrar que maturidade não é contenção, é presença. Sua alma quer ser vivida, não domesticada. O desejo não escolhe por acaso. Ele tem direção. Ele aponta para o que ainda está faltando, para o que foi perdido, para o que você evitou sentir. Por isso, ele é mais do que uma vontade passageira. Ele é um espelho simbólico. Um reflexo do inconsciente tentando te mostrar onde mora sua ausência. Quando você sente atração por alguém, por uma imagem, por uma experiência, não é só o instinto que se ativa, é a alma tentando lembrar de si. Jung dizia que o desejo revela. Ele mostra onde está a lacuna psíquica, onde sua energia vital parou de circular, onde a vida foi interrompida. Não existe desejo errado, existe desejo mal compreendido. E o que não se entende, se teme. O desejo pode parecer confuso, caótico, perigoso, mas só porque você ainda não aprendeu a decifrá-lo. Enquanto você escuta isso, pense em um desejo que te acompanha há anos, que te visita nos momentos de silêncio, que aparece nos sonhos, nos gestos, nos olhares. O que ele está tentando dizer? Não em palavras, mas em símbolos? Talvez ele não queira ser realizado literalmente. Talvez queira apenas ser ouvido, ser sentido sem repressão, ser integrado como parte legítima de quem você é. Porque todo desejo contém uma história, e toda história não vivida se repete em silêncio, às vezes como solidão, às vezes como compulsão, às vezes como um cansaço inexplicável de ser quem você não é. Feche os olhos agora. Visualize esse desejo como um mensageiro do seu inconsciente, um guia disfarçado. Imagine perguntando a ele: o que você quer me ensinar? Que parte de mim você quer reacender? O desejo pode ser o começo de tudo, se você parar de fugir dele. E se você começar a ouvi-lo como se fosse a voz da sua alma chamando você de volta para casa. O desejo, então, se torna bússola, direção, revelação, não inimigo, mas aliado. E você para de viver como se estivesse sempre errado. Se esse bloco ressoou com algo em você, comente: eu senti isso. Envie para quem precisa compreender que seu desejo é, na verdade, uma pergunta não respondida. Sua alma fala por símbolos, e o desejo é o mais urgente deles. Você já se perguntou por que, mesmo tentando controlar, certos impulsos escapam do seu domínio? Por que algumas vontades voltam com tanta força que parecem não ser mais suas? Jung explicava: tudo aquilo que você reprime, volta. Mas não volta do mesmo jeito. Volta disfarçado, comprimido, distorcido. Volta em forma de sintoma, em forma de compulsão, em forma de escolhas que parecem suas, mas não são. O desejo sexual, quando renegado, não se dissolve. Ele se desloca e passa a viver nas margens da consciência,
Ele se infiltra nos pensamentos repetitivos, nas relações superficiais, nos excessos silenciosos. Não é à toa que tantos vícios têm origem na repressão. A alma, sufocada, tenta respirar de algum modo e encontra atalhos. Mas todo atalho cobra um preço. Quando você nega o desejo, não está escolhendo a virtude. Está criando um campo de tensão. E essa tensão vai se expressar de um jeito ou de outro. Porque a energia não morre. Ela se transforma. E o que poderia ser vivido com presença vira impulso. O que poderia ser sentido com inteireza vira fuga. Jung dizia que a cura não está em anular o instinto, mas em dar sentido a ele, em reconhecê-lo como parte do todo, em oferecer-lhe um espaço legítimo. Isso exige coragem, porque é mais fácil reprimir do que sentir, mais fácil julgar do que integrar, mais fácil se anestesiar do que olhar para dentro. Mas você sente que algo te chama, que algo em você quer ser visto. O desejo não é o problema. O problema é a negação, a recusa em aceitá-lo como um aspecto legítimo do seu ser. Enquanto você escuta isso, lembre-se, cada compulsão que você vive hoje pode ser uma expressão de um desejo ignorado. Cada padrão repetido pode estar tentando revelar algo sobre sua história emocional. Feche os olhos agora. Pergunte-se: o que em mim eu venho negando? Que parte do meu corpo, da minha psique, eu abandonei por medo ou vergonha? O desejo pode te curar, mas apenas se você parar de tratá-lo como inimigo. Comente: eu senti isso, se algo ficou claro em seu caminho. Compartilhe com quem precisa lembrar que repressão não é solução, é adiamento. Sua cura começa quando você escuta o que antes você tentava calar. Seu corpo lembra de tudo o que sua mente tenta esquecer. Cada vez que você silenciou um impulso legítimo, cada vez que fingiu não sentir, cada vez que escondeu sua verdade atrás de um sorriso automático, o corpo registra, o corpo guarda. E um dia, ele começa a falar, às vezes com dor, às vezes com tensão, às vezes com um desejo que aparece sem motivo aparente. Mas não existe desejo sem motivo. Existe desejo que vem de camadas profundas da alma, camadas que não foram acolhidas. Jung acreditava que o corpo é simbólico, que os sintomas são linguagem, que a dor é uma forma de lembrar você do que você abandonou. E o desejo, quando surge com força, é um desses lembretes. Não para te punir, mas para te despertar, porque talvez a vida que você vem levando seja funcional, mas não seja sua. Talvez sua rotina te proteja, mas não te expresse. E o desejo surge como ruptura, como um grito da parte viva que ainda existe dentro de você. Você sente isso? Aquela inquietação que não tem nome? Aquele calor que chega sem ser convidado? Aquela imagem que insiste em voltar? Isso é o corpo chamando a alma de volta. Enquanto você escuta isso, sinta o seu corpo agora. Não com julgamento, mas com presença. Onde ele aperta, onde ele pulsa, onde ele pede atenção. Feche os olhos e imagine que cada sensação é uma memória emocional pedindo para ser vivida com consciência. O corpo não quer só prazer, ele quer significado. Ele quer conexão entre o que sente e o que vive. E quando você começa a escutá-lo, ele deixa de implorar e começa a guiar, porque o corpo, quando respeitado, vira bússola. Ele te mostra o que precisa ser curado, o que precisa ser integrado, o que precisa finalmente ser vivido. O desejo não é só energia física, é mapa de transformação. Se esse bloco fez sentido para você, comente: eu senti isso. Compartilhe com alguém que precisa voltar a habitar o próprio corpo. O caminho da alma começa no corpo, e o corpo começa a despertar quando o desejo é ouvido com reverência. Existe um ponto na jornada em que você percebe: a sexualidade não é apenas uma parte da vida. Ela é uma chave, um símbolo, um espelho que reflete quem você é quando está vulnerável, exposto, sem máscaras. E o que muitos chamam de problemas sexuais são, na verdade, bloqueios emocionais, espirituais, existenciais. Porque o sexo nunca é só físico, ele é memória, ele é energia ancestral, ele é um campo onde tudo o que foi reprimido vem à tona. Por isso, tanta gente sente culpa. Por isso, tanta gente se fecha.
porque no ato de se despir, o corpo revela mais do que a pele. Ele revela traumas, crenças, abandonos. Mas Jung diria, tudo o que é reprimido clama por expressão. E quando a energia sexual é reprimida, ela se acumula como uma corrente elétrica sem fio condutor. Explode em crises, implode em doenças. O caminho da cura começa quando você para de ver a sexualidade como um problema e começa a entendê-la como um portal para a inteireza, para a reconexão com tudo o que você fragmentou. Quando você vive sua sexualidade com verdade, ela te reintegra. Não porque resolve tudo, mas porque te coloca inteiro. Porque une desejo e afeto, corpo e alma, matéria e sentido. Enquanto você escuta isso, pergunte-se, como você tem vivido sua energia sexual? Com pressa? Com medo? Com vergonha? Ou com reverência? Feche os olhos agora e visualize o ato sexual não como fuga, mas como presença. Não como alívio, mas como comunhão. Imagine se conectar com alguém não para escapar de si, mas para se revelar, para compartilhar sua energia mais pura, mais criativa, mais vital. Isso não é romantismo, isso é alquimia, é transformação do instinto em consciência, do prazer em presença, do toque em despertar. O desejo deixa de ser prisão e vira ponte. Se algo em você se reconheceu aqui, comente, eu senti isso. Envie para quem precisa lembrar que sexo não é erro, é linguagem. Sua sexualidade pode ser o início da sua cura, se você parar de vê-la com os olhos do medo. Você já sentiu que, quanto mais tenta controlar o que sente, mais se desconecta do que é? Como se o esforço em ser correto criasse uma distância entre você e a sua verdade. Isso acontece porque a alma não fala a linguagem do controle. Ela fala a linguagem da escuta, do impulso sutil, do desejo não domesticado. E o desejo que brota da alma nunca é banal. Ele carrega história, carrega símbolo, carrega ferida e cura ao mesmo tempo. Jung dizia que o processo de individuação exige a reconciliação com tudo o que foi exilado. E não existe exílio mais antigo do que o do desejo, porque desde muito cedo aprendemos que desejar é perigoso, que sentir demais é fraqueza, que se entregar é exposição. E então fomos cortando partes, adaptando gestos, limitando sonhos, até sobrar apenas uma versão reduzida de quem poderíamos ser. Mas o desejo verdadeiro, aquele que não passa, permanece, como um eco, como um sussurro que insiste mesmo que abafado. Ele diz, lembra de mim? Eu sou o que você era antes do medo. E quando você escuta, ele não te arrasta, ele te reconstrói, porque desejo maduro não é pressa. É coragem de sentir com profundidade. É presença. É a escolha de se encontrar mesmo quando tudo ensina a se perder. Feche os olhos agora. Sinta o que ainda pulsa em você, apesar do tempo, das dores, dos condicionamentos. Visualize esse desejo como uma chama que sobreviveu aos anos de esquecimento. E veja o que ela ilumina. O desejo legítimo não é infantil. É sagrado. É ele que conecta você ao que sua alma quer viver antes de ser moldada. Quando você se reconcilia com ele, você começa a lembrar quem é. Você não deseja para se completar. Você deseja para se expressar, para existir de forma inteira, real, inconfundível. Se isso falou com algo esquecido dentro de você, comente, eu senti isso. Compartilhe com quem precisa parar de se podar. Seu desejo não é o problema. O problema é você ter esquecido que ele é sua bússola interior. Há um momento inevitável no caminho da alma em que a fantasia desmorona. A imagem idealizada do outro, o roteiro perfeito que você criou na mente, a história que você esperava viver como redenção, tudo cai. E junto com isso, vem a dor. Porque por trás da idealização estava o vazio, a ausência de si mesmo. Jung dizia que a desilusão não é o fim. É o começo. É quando você para de buscar no outro a completude que só a integração interior pode oferecer. O que você chamava de amor era muitas vezes projeção, um espelho mal posicionado, um reflexo de carências, medos, fragmentos não curados. E quando a imagem racha, você não está perdendo alguém,
está sendo devolvido a si mesmo. O colapso da fantasia é o portal da verdade. E a verdade é simples, mas profunda. Você não precisa de ninguém para ser inteiro. Você precisa de coragem para se olhar, para se reconhecer, para se acolher. O desejo que antes parecia consumir, agora se reorganiza. Ele não some, ele se refina. Ele deixa de buscar fuga e começa a buscar presença. O outro deixa de ser o salvador e se torna companheiro de jornada. Um espelho consciente, não inconsciente. Um encontro, não um abrigo. Feche os olhos agora. Lembre de uma vez em que a imagem do outro desabou. E sinta, o que emergiu depois disso? Que parte sua apareceu quando o encantamento caiu? O desejo, nesse ponto, se transforma em sabedoria emocional, em discernimento. Você para de se entregar a qualquer reflexo e passa a reconhecer o que realmente te toca, o que realmente te enriquece. O sexo, nesse contexto, vira ritual. Encontro entre inteiros, não entre metades carentes, e você passa a viver menos ilusão e mais realidade, menos euforia e mais profundidade. Isso é amor maduro. Isso é desejo com raiz. Comente: eu senti isso. Se já viveu essa ruptura simbólica, compartilhe com quem está se reconstruindo. O colapso da ilusão não é fracasso, é renascimento do eu real. Quando você deixa de ver o desejo como inimigo, ele se revela como força. Uma força criativa, intensa, sutil, moldável. A energia que antes buscava apenas alívio, agora quer expressão. Ela não quer mais se esconder nas esquinas da compulsão. Ela quer dançar, pintar, tocar, ensinar, curar. Porque a energia sexual no seu estado mais puro é energia vital. Jung entendia que libido não é só desejo carnal, é impulso de vida. É o que move o artista, o cientista, o pensador, o amante, o buscador. É a centelha que transforma impulso em poesia, toque em arte, dor em sabedoria. Quando você reprime essa energia, você bloqueia não só o prazer, mas o potencial criativo. Você paralisa a própria alma, mas quando integra, tudo floresce. O olhar muda, a voz muda, as escolhas mudam, porque você começa a agir a partir de um lugar interno mais verdadeiro, mais cheio, mais pleno. O desejo deixa de ser um buraco e vira fonte. Você para de pedir amor e começa a oferecer presença. Para de correr atrás de sensações e começa a construir realidades. Essa transmutação não é mágica, é trabalho interno. É coragem diária de escutar o que arde e transformar em luz. É olhar para o desejo e perguntar: o que você quer criar comigo? Que beleza podemos gerar juntos? Feche os olhos agora. Imagine sua energia sexual como um rio. Ele pode ser represado, turvo, esquecido, ou pode ser redirecionado, limpo, sagrado. Imagine você utilizando essa força para realizar seus sonhos, para escrever sua verdade, para se conectar com pessoas a partir da alma, não da falta. Isso é alquimia viva. Isso é espiritualidade encarnada. Isso é liberdade com raiz. Não fuga com máscara. A energia que antes te consumia, agora te cria. Se isso tocou seu íntimo, comente: eu senti isso. Envie a alguém que precisa relembrar sua potência criadora. Seu corpo é linguagem. Seu desejo é direção. Sua alma quer florescer, não sobreviver. Existe um ponto de virada em que o desejo deixa de ser busca e se torna sabedoria. Ele não grita mais. Ele sussurra. Ele não exige. Ele guia. Porque quando você mergulha fundo na escuta de si, entende. O desejo não está aqui para te escravizar. Está aqui para te iniciar, para te revelar, para te refinar. O desejo é a trilha simbólica da alma, e cada impulso verdadeiro aponta para algo que precisa ser integrado. Quando ele surge, ele não quer só ser vivido, ele quer ser compreendido, não como carência, mas como chave. Você começa a perceber que os desejos que mais doem são os que carregam as mensagens mais profundas. Aquele desejo antigo que nunca desapareceu, talvez não seja sobre a pessoa que o despertou, mas sobre a parte de você que nunca foi vivida. Aquele impulso que surge diante de uma imagem, de uma arte, de uma lembrança,
Talvez seja a alma tentando lembrar quem ela era antes de ser domesticada. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se quem se é, além das máscaras, além das convenções. E o desejo é um dos caminhos mais fiéis nessa jornada, porque ele não mente, ele revela, ele rompe, ele reacende. Feche os olhos agora. Sinta qual desejo te acompanha em silêncio há mais tempo, qual não desaparece, mesmo quando ignorado, qual pulsa quando você está só. Visualize-o como uma semente e pergunte-se: o que em mim quer nascer através disso? O desejo legítimo não quer te distrair, quer te acordar, quer te trazer de volta para a sua totalidade, para o corpo que você aprendeu a evitar, para os sonhos que você não ousou tocar, para a coragem de ser o que só você pode ser. Quando o desejo é vivido com consciência, ele não é mais fogo que consome, é fogo que ilumina. Se esse fogo acendeu algo em você, comente: eu senti isso. Compartilhe com quem está pronto para deixar de fugir de si. Seu desejo é o mapa, sua coragem é o passo, sua inteireza é o destino. Você já percebeu como o espiritual muitas vezes foi separado do corpo? Como se para evoluir fosse necessário negar o instinto, apagar o desejo, calar os sentidos? Essa cisão criou seres partidos. Almas que rezam com os lábios, mas gritam com o corpo. Jung alertava que espiritualidade sem instinto vira negação, e instinto sem consciência vira compulsão. O caminho não é escolher um ou outro, é reconciliá-los. O desejo, quando reconhecido como linguagem da alma, não precisa mais ser negado. Ele se torna ponte, integração, alquimia viva. Porque é no corpo que a alma experimenta. É no toque que o invisível se torna visível. É no prazer consciente que a existência se expande. Espiritualidade encarnada é isso. Viver cada desejo com reverência, sentir com presença, amar com verdade. Não há nada mais sagrado do que ser inteiro. E ser inteiro exige escutar o que a moral mandou calar. Exige acolher o impulso e convertê-lo em expressão. Exige permitir que o corpo seja templo, não cárcere. Feche os olhos agora. Imagine-se em um espaço sagrado onde o desejo é bem-vindo, onde o prazer é oração, onde o sentir é sabedoria. Visualize essa energia que percorre você como uma serpente de luz. Ela sobe, dança, desperta. Ela não busca permissão, ela apenas é. E quanto mais você aceita, mais ela ensina, mais ela cura, mais ela une aquilo que a cultura dividiu. A alma não quer só transcendência, ela quer presença. Ela quer viver cada sensação como um rito, cada entrega como um retorno. Quando o desejo e a consciência andam juntos, o milagre acontece. O instinto se eleva e o espírito desce. Eles se encontram em você. Se isso ressoou em sua essência, comente: eu senti isso. Compartilhe com quem precisa lembrar que espiritualidade não é fuga do corpo, é retorno a ele. A alma quer sentir, o corpo quer expressar. A integração começa quando você para de escolher entre um e outro. Dentro de você vivem imagens que você não vê, mas que te movem, te atraem, te confundem. Jung chamou essas imagens de arquétipos, formas universais que habitam o inconsciente coletivo. E entre elas, duas se destacam na dinâmica do desejo: a ânima e o ânimos. A ânima é o aspecto feminino na psique do homem. O ânimos, o aspecto masculino na psique da mulher. Eles não são apenas energias, são sistemas simbólicos profundos, formados pelas experiências emocionais mais impactantes da vida. Quando um homem se apaixona perdidamente por uma mulher, muitas vezes não está vendo ela, está vendo sua ânima projetada nela. O mesmo acontece com a mulher e o ânimos. Você se encanta pelo que parece familiar, intenso, mágico, mas o que você está sentindo é uma parte de si que ainda não foi vivida, uma sombra vestida de brilho. E é por isso que essas paixões são tão profundas e tão perigosas, porque quanto mais idealizada a imagem, mais dolorosa será sua queda. A projeção um dia quebra, e quando quebra, resta você com você. Mas esse colapso não é castigo, é iniciação. É o momento em que você recolhe a projeção e começa a se tornar inteiro. Quando você começa a viver sua própria ânima,
ou seu próprio ânimos, não buscando no outro, mas desenvolvendo dentro. A mulher que vê beleza, força e sabedoria em um homem, começa a descobrir isso em si. O homem que projeta sensibilidade, intuição e acolhimento, começa a cultivar isso dentro. O desejo não some, ele se redireciona, ele passa a servir à individuação. Enquanto você escuta isso, pense: quem em sua vida despertou algo maior do que o esperado? Que tipo de pessoa você costuma desejar intensamente? Talvez não seja sobre elas. Talvez seja sobre o que você ainda precisa reencontrar em si. Feche os olhos agora. Visualize cada figura que te marcou como um espelho. E veja o que ela te mostrava que você ainda não via. Se isso te fez lembrar de alguém, comente: eu senti isso. Compartilhe com quem vive se encantando e se frustrando. Seu desejo não está errado. Ele só está tentando mostrar quem você ainda não ousou ser. Há desejos que não passam com o tempo. Eles apenas adormecem. Esperam o momento certo para voltar. E quando voltam, não é para te atormentar. É para te lembrar do que você ainda não viveu, do que você empurrou para depois, do que sua alma jurou que um dia faria, mas que você esqueceu. Esses desejos são diferentes. Eles não gritam, eles vibram, eles têm a força de um chamado. São ecos de uma vida que ainda pulsa dentro de você, mesmo sufocada por rotina, medo ou moral. Jung via o desejo como uma força teleológica, ou seja, orientada para o futuro. Ele não é só passado reprimido, ele é futuro não vivido. Ele te puxa para o que você pode ser, para o que você está destinado a integrar, não como destino fixo, mas como potencial. E cada vez que você o ignora, a vida perde um pouco da sua intensidade. Você se acomoda, mas não se sente em casa. Você sobrevive, mas não se sente vivo. E então o desejo volta, às vezes em um sonho, às vezes em um olhar, às vezes em uma inquietação sem nome. Ele não quer te desestabilizar, ele quer te relembrar. Feche os olhos agora. Sinta se há algo em você pedindo para nascer. Algum projeto, algum movimento, algum amor, alguma versão sua que ainda não teve espaço para existir. Visualize esse desejo como um ser à parte. Ele te olha nos olhos. Ele não implora, ele convida. Ele diz: você está pronto? E a resposta não vem da mente, vem do corpo, vem da alma. Porque o desejo verdadeiro não é escolha racional, é reencontro. Quando você diz sim a ele, você diz sim a uma parte esquecida de si. Você renasce, não em um novo lugar, mas no mesmo lugar com novos olhos. O desejo deixa de ser o que você quer ter e vira quem você quer ser. Se algo em você despertou com essa imagem, comente: eu senti isso. Compartilhe com quem precisa lembrar que ainda há tempo. Seu desejo é a vida batendo à porta. E ela só entra quando você diz sim com o corpo inteiro. Você não deseja apenas para possuir. Você deseja para existir, para se lembrar, para experimentar o que significa ser inteiro por dentro, não por alguém, mas por si. E quando esse desejo amadurece, ele para de correr atrás. Ele começa a emanar. É como se, em vez de buscar fora, você passasse a irradiar de dentro. O desejo integrado não tem pressa. Ele tem presença. Ele não suplica. Ele oferece. Ele se torna uma extensão da sua consciência. E isso transforma tudo. O olhar, o toque, o silêncio, o modo como você se move no mundo. Jung dizia que a individuação era o grande objetivo da psique humana. Tornar-se quem se é, sem máscara, sem fragmentos, sem ilusões. E o desejo, quando acolhido com consciência, se torna aliado nessa jornada. Ele vira um radar emocional, um mensageiro que aponta para o que está pronto para nascer. E quando você se permite viver essa escuta, o corpo deixa de ser culpa e vira casa. O prazer deixa de ser fuga e vira rito. O outro deixa de ser salvador e vira espelho. A sexualidade se transforma em arte de estar. Você não transa para preencher um buraco, mas para compartilhar uma presença. Você não deseja para aliviar uma tensão, mas para honrar uma conexão. Você não se oferece com medo de ser rejeitado. Você se revela porque não há mais o que esconder. Feche os olhos agora.
Imagine como seria viver seu desejo assim, limpo, livre, inteiro, sem vergonha, sem pressa, sem ruído. Visualize esse estado como uma dança entre alma e corpo, onde tudo vibra com sentido, onde o silêncio é tão profundo quanto o toque, onde a entrega não dói, porque já não vem da carência, vem da inteireza, vem da abundância, vem de quem se encontrou e agora compartilha sem se perder. Se essa imagem tocou seu íntimo, comente: eu senti isso. Compartilhe com quem está pronto para deixar de mendigar desejo e começar a emaná-lo. A maturidade do desejo é o nascimento do ser desperto, e esse ser é você. Agora que você chegou até aqui, algo já começou a mudar, porque ao olhar para o desejo com novos olhos, você começa a ver a si mesmo de forma inédita, não como aquele que precisa controlar o que sente, mas como aquele que tem coragem de sentir com inteireza. O desejo, que antes era visto como fraqueza ou pecado, agora revela seu verdadeiro rosto, linguagem da alma, expressão do inconsciente, chave para uma vida com mais sentido, mais verdade, mais presença. Jung nos ensinou que o caminho da individuação não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar real. E para isso você precisa tocar sua sombra, precisa desenterrar seus desejos mais antigos, precisa permitir que a dor da repressão se transforme em arte, em palavra, em gesto consciente. Você não está aqui para se adaptar ao que os outros esperam. Você está aqui para recordar quem você é, antes de ter aprendido a se esconder. E essa lembrança passa, inevitavelmente, pela escuta do que você sente, do que você quer, do que você deseja com o corpo e com a alma ao mesmo tempo. Feche os olhos agora, respire fundo e pergunte-se, sem medo, o que em mim está pronto para renascer? Visualize esse desejo não mais como tensão, mas como direção. Ele te guia para dentro. Ele te chama para o centro. Ele te devolve a partes esquecidas. E mais do que tudo, ele te ensina a amar sem se perder, a tocar sem dominar, a viver sem fugir. Quando o desejo se torna consciência, ele vira fogo criador. Não destrói, revela. Não consome, desperta. E você para de sobreviver no automático, passa a viver no simbólico, no essencial, no profundo. A sexualidade deixa de ser tema escondido, vira expressão divina, caminho para a maturidade da alma. E a vida, enfim, começa a pulsar de verdade, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Comente: eu senti isso, se esse final ressoou com sua essência. Compartilhe com quem está pronto para transformar impulso em luz. Sua alma não quer mais sobreviver, ela quer despertar.